Pessoal, quando eu falei do ensino de português, me assusta a quantidade de coisas que eu vejo por aí, na TV, na internet, nas discussões, às vezes discussão política, às vezes uma discussão até econômica, técnica, de um monte de coisas. Meu Deus do céu, eu fico me perguntando como seria importante que a nossa educação nos desse uma ideia muito grande das falácias e dos recursos argumentativos que muitas vezes são utilizados numa apresentação, num debate, numa argumentação, de forma a apresentar um conteúdo, mas às vezes mascarar aquele conteúdo, ludibriar. Como seria importante que as pessoas conseguissem enxergar isso? Eu estou criando esse vídeo aqui para a gente falar de alguns tipos de falácias que são conhecidas por aí, mas que, como a gente tinha falado no vídeo de ensino de português, meu Deus, o entendimento correto do alcance e do limite das palavras, infelizmente, é muito prejudicado. Quando nós pensamos nas camadas mais pobres, de uma forma geral, aí é que a coisa termina complicando mais ainda, de forma a que essas pessoas terminam não tendo o conhecimento suficiente para se libertar da escravização. Vamos começar a falar de algumas falácias. Eu já tinha falado a respeito da necessidade de que fosse produzido nas escolas alguns microtextos para que se fosse feito algum tipo de análise, para que se percebesse algumas fraudes e recursos argumentativos. Então vamos falar de um deles. O primeiro deles é o uso de meias verdades. Então, nessa simulação, você apresentaria ao aluno onde você ia contar uma parte da verdade, solenemente esquecendo o restante do fato, que daria, aí sim, se ele contasse toda a história, você teria uma ideia do todo. Mas às vezes aquele que está querendo ludibriar, ele chega e diz uma parte, esquece solenemente o restante das coisas, induzindo você a raciocinar para o que ele está querendo fazer. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O governo ampliou o número de ações policiais em 50% no bairro de Higienópolis. Quem noticiou isso estava com a vontade de chamar a atenção. Olha, em Higienópolis subiu o policiamento em 50%. Mas para pensar. Quando você vai olhar, você vai pensar, peraí, mas subiu muito no bairro de Higienópolis. E os outros bairros? O que é que aconteceu? Quando o estudante começa a perceber essas nuances, ele vai ficar muito mais atento para dizer, olha, quem me noticiou isso esqueceu de dar uma outra notícia. Então, se ele noticiou que houve um efetivo aumento, pode ter um decréscimo no policiamento de um outro bairro e ele solenemente esqueceu. Vamos ver um outro exemplo de meia-verdade. Alguém chega e diz, as multas para a circulação de mercadoria sem nota são altíssimas. Tanto é que os índices alcançam a impressionante marca de 300%. Essa pessoa, ela provavelmente pode até citar um artigo de uma lei que mostra realmente a alíquota, o percentual daquela multa pode ser de 300%. Só que o que ela não termina dizendo é que às vezes essa alíquota de 300% é em cima do imposto devido e não em cima do valor da mercadoria. Então ele te chamou a atenção em relação àquele percentual. Meu Deus, o governo está com a alíquota de 300%, mas não é em cima da mercadoria, é em cima do imposto. Ele esquece também de dizer que, olha, se o sujeito reconhecer espontaneamente, pode haver uma redução de 70% no valor daquilo. Está entendendo? A pessoa deu uma informação correta para chamar você para dizer, olha, as multas estão altíssimas. Em alguns casos estarão mesmo, mas eu estou me utilizando de algo que eu estou falando aqui. Inclusive tem um vídeo, a gente trata dessas questões de
impostos fiscais na divisa entre os estados, que eu vou tratar, inclusive retratando esse tipo de situação. Então, é importante que você saiba o que é que você está obtendo ali para perceber o todo, porque ele parou na marca de 300% e não deu qualquer outra informação. Chamou a tua atenção para te despertar aquela revolta para dizer, olha, o governo já está nesse nível, precisa baixar. E isso vai ser uma grande cortina de fumaça. Uma outra fraude argumentativa que se faz é o seguinte: de um universo amostral muito pequeno e muito precário, você termina induzindo uma regra geral e generalizada. No vídeo de português eu até disse, olha, tomara que o meu universo amostral seja diferente daquela dedução que eu estou fazendo. Porque é muito importante que a gente saiba até onde que a gente pode se utilizar de uma determinada informação. E quando eu falo do estudo disso nas aulas de português, você termina de alguma forma misturando conceitos de português, do alcance das palavras, mas também com conceitos matemáticos. É quando a gente nota que a educação precisaria estar muito mais integrada. Eu vou dar um exemplo a respeito dessa indução forçada de um universo amostral pequeno. Então vamos supor que a pessoa chega e diz assim, ó, com base no estudo feito pelo Instituto Inverídicos, feito com 50 pessoas no bairro do Arruda, é um bairro daqui do Recife, chegou-se à conclusão de que a quase totalidade dos pernambucanos torce para o Santa Cruz, que é o meu time, inclusive. É claro que aquilo não vai dar certo. O cara foi fazer uma busca justamente nos arredores, nos quintais do meu Santinha. Aquele tipo de verificação, ela não te dá nenhum tipo de informação correta. Se eu vou fazer uma pesquisa para saber, olha, vem cá, essa decisão desse político A, B ou C está validada, se eu for perguntar para os amigos dele, é claro que vão significar alguma coisa. É muito importante que você saiba essa indução, como ela termina sendo perigosa, e isso tem sido muito, muito, muito utilizado. Já ouviram falar de pesquisas que são feitas às vezes nos presídios para algumas coisas? Outra coisa, existe uma falta de composição do universo amostral em relação ao todo. O que é que eu estou querendo dizer? Nunca se matou tanto negro quanto nos dias atuais. A pessoa pode chegar e dizer para você, nunca se matou. E isso daí provavelmente seja verdade mesmo. A pessoa provavelmente não está mentindo. Ela provavelmente está pegando um dado estatístico de que pegou lá as informações de sei de onde e realmente está se matando mais negros. Mas a pergunta é, está se matando muitos brancos? Estão matando muitos pardos? Muitos gays, muitos héteros, estão matando muita mulher, muito homem, porque se você não observar isso no todo, você está utilizando algum tipo de fraude argumentativa para dizer algo que é verdadeiro, se em algum momento se matou mais negros, esquecendo de dizer que na verdade a causa não está sendo o que você está defendendo do aumento de uma determinada situação de discriminação, de racismo. Na verdade, o que você está mascarando é que, na verdade, por trás daquilo, você tem um aumento geral da violência. Se o cidadão souber disso, ele vai poder se proteger e perceber quando está sendo manipulado. Outra fraude, fazer uma correlação nexo-causal com uma certa lógica e verdadeira, mas ainda assim de forma parcial. Vamos imaginar uma determinada situação. A pessoa chega e diz, a diminuição da letalidade do Covid se deu por conta da vacinação. A vacina provavelmente fez a parte dela de proteger, não é? Isso é verdade. Só que quem falou que a diminuição na letalidade se deu por conta da vacina, ele está esquecendo que outros fatores podem ter ocasionado a diminuição na letalidade. Seja porque a variante do vírus, ela termina necessitando, para poder perdurar, ela precisa se tornar
menos agressiva, porque se ela ficar matando o seu hospedeiro, ela mata e também morre, né? Então, isso é uma possibilidade também das variantes que vêm em decorrência, com o passar do tempo, se tornem menos agressivas. Isso poderia também levar a uma diminuição na letalidade. Além disso, uma determinada imunidade de rebanho crescente também poderia favorecer que ocorresse uma diminuição na letalidade. Qual é a fraude? A pessoa pega uma daquelas possíveis causas e dizem: a única causa é essa. Qualquer coisa que você citar em relação a isso, você está cometendo algum tipo de equívoco. Se você entende um pouco mais a respeito disso, você chega numa determinada conclusão que vai ser muito interessante. Uma outra coisa é a causa-efeito confusa. Por exemplo, notamos que em determinados lugares que possuem polícias desarmadas, a criminalidade é baixíssima. Logo, segundo a pessoa que está argumentando, devemos desarmar a polícia. Mas para pensar. A polícia está desarmada e por estar desarmada é que a violência diminuiu? Ou é a violência que, por ter sido diminuída, permitiu que a polícia ficasse desarmada? É essa inversão que muitas vezes não é muito bem percebida. Outra coisa, uma premissa errada, mas ações lógicas dentro daquela premissa. Por exemplo, o problema da prisão de ventre está na ingestão de manga verde. Portanto, deve-se estimular o consumo de outras frutas, conscientizar as pessoas para só comerem manga madura. O que eu estou mostrando aqui é que a pessoa ela já seguiu de uma premissa errada, e nessa premissa errada, tudo que vai em decorrência, mesmo que tenha lógica em relação àquela premissa, mas tudo vem como uma forma negativa. Por exemplo, ele seguiu a premissa errada de que o problema da prisão de ventre das pessoas é porque estão comendo manga verde. Ele já partiu daquele pressuposto de que aquilo está certo. E a partir dali, não. Agora vamos comer outras frutas e agora só se come manga madura. A premissa já estava errada desde o início. Quando você começa com a premissa errada, todo o restante tende a ficar contaminado. Outra falácia, de um horizonte possível, você pegar um exemplo exagerado para poder chocar e trazer aquele interlocutor para a tua verdade. Então, vou dar um exemplo aqui. Pelo bem maior da coletividade, o Estado pode restringir direitos individuais. E se o Estado, em tempos de carência de alimentos, chegar à conclusão de que uma minoria de idosos debilitados deveria ser condenado à morte para sobrar mais comida para os demais? Parou para pensar? Outra fraude seria a relação bionívoca distorcida. Por exemplo, todo brasileiro é sul-americano, mas nem todo sul-americano é brasileiro. Exemplo 2. Fala-se que o problema da falta de educação é falta de investimentos, mas existe reserva mínima constitucional para educação e saúde. Aí o sujeito que está querendo fazer uma relação bionívoca distorcida, ele vai fazer o seguinte: então quer dizer que você está propondo baixar os recursos da educação? Para pensar. Numa argumentação, ele distorceu completamente o que o primeiro debatedor estava falando. Porque o primeiro tinha dito que o problema da falta de educação é falta de investimentos, mas existe reserva mínima constitucional para a educação. Aí o sujeito disse: você está propondo baixar? Não foi isso que ele falou. Então observe que eu tenho visto isso muitas e muitas e muitas vezes, onde um debatedor fala uma coisa, o outro distorce aquilo e segue um determinado caminho, supondo que está fazendo algum tipo de argumentação verdadeira, quando na verdade ele seguiu por um caminho que tem a ver com a falácia do espantalho. Daqui a pouco a gente fala a respeito. Existe a falácia do verdadeiro escocês, onde você atribui atitudes e pensamentos a um determinado grupo em geral, mas se uma parte desse grupo destoar, exclui-se a validade daquela pessoa. Por exemplo, nenhum escocês põe gelo em seu uísque. Aí chega o outro e diz: não, mas eu tenho um amigo escocês que põe. Aí o cara diz:
mas um verdadeiro escocês não põe gelo em seu uísque. Entendeu? A pessoa foi rebatida de que aquele conceito dele está equivocado, mas ele, segundo os seus próprios conceitos, se aquele destoou da minha tese, eu já vou retirar a validade do meu argumentador, do meu debatedor, para que eu diga não, mas aquele não é um verdadeiro escocês. Outra falácia, não dar o verdadeiro significado estatístico do fato verdadeiro que está sendo narrado. Por exemplo, numa cidade pacata, o número de mortos por arma de fogo era de 1 por ano. Mas teve um determinado ano que morreram 2 pessoas. Vocês já devem ter imaginado, né? A chamada sensacionalista do jornal alerta: a criminalidade dobrou na nossa cidade. A frase é verdadeira? É verdadeira. Mas o quão significativo aquilo é? Percebeu o quanto que a gente é manipulado? Outra coisa, se torna muitas vezes a exceção como se fosse uma regra. Por exemplo, a maioria dos policiais são bons, só que termina se pegando casos de um mau policial e aí se ataca a instituição. Uma outra coisa, o uso de uma falsa dicotomia. Então engana-se o ouvinte sugerindo que só existem 2 formas antagônicas possíveis. Então, a pessoa diz assim: se você não votar pelo partido tal, você está contrário aos interesses da sociedade. Quer dizer que você só tem um caminho, ou é esse ou é outro. Algumas vezes você pode estar perdido porque você enxerga extremos num canto e no outro. Quem disse que você precisa necessariamente se segurar em 2 extremos? E a partir daí você termina algum tipo de situação de confusão nos argumentos. Outra coisa que é muito frequente, principalmente em políticos, ou então quem foi pego simplesmente num checkmate, é o que se chama argumentum ad nauseam. É um argumento até criar náusea no outro debatedor. Então, aquele debatedor, por falta de alguns argumentos sólidos, repete insistentemente o mesmo argumento visando a fazer o oponente desistir. Então, eu vou até ler aqui, que foi uma situação obtida muito interessante. Por que você acha que o seu fulano deve ser solto da prisão? Porque ele é inocente. Mas quais são as provas da inocência dele? O seu julgamento foi injusto e, portanto, deve ser anulado. Sim, entendo sua posição, mas quais são as provas? A prova é que ele não fez nada. Ou seja, ele terminou não dando elementos nenhum. Por mais que você insista para obter informações mais práticas, mais consistentes, o debatedor ele termina dando frases genéricas na maior cara dura, sem querer chegar no ponto crucial da discussão. Já enxergaram isso em algum tipo de político? Sim ou não? E agora vem uma outra coisa que também é muito interessante. Ocorre a falácia do espantalho. O que é que acontece? Nessa falácia do espantalho, você tem 2 debatedores, onde um deles, por ignorância ou por má fé, ele termina criando uma ficção de uma ideia do que o outro debatedor não está debatendo. Então, o que é que acontece? Se uma pessoa está dizendo um assunto, ele cria como se fosse um fantasma daquele assunto, que não é exatamente o que o primeiro fez, e começa a bater nesse fantasma, porque esse fantasma que ele criou está cheio de inconsistências, mas ele está vencendo não é o debatedor, é o espantalho, é a figura que ele criou na cabeça dele e está jogando para o leitor, está jogando para a audiência alguma coisa que vai pensar: poxa, mas esse cara está ganhando mesmo o debate. Na verdade, ele não está ganhando do debatedor. Ele criou uma montagem de mentiras para enganar a todas as pessoas, e o outro, por mais que diga que não foi isso, ele vai ter que optar ou em comprovar que aquele debatedor que utilizou-se da fraude do espantalho está errada, ou então ter a chance de avançar nos seus temas. Seria muito importante que os cidadãos, nossos alunos, as nossas próximas gerações, já pensou se elas conseguissem num debate olhar para isso e verificar claramente que está sendo manipulada. Outra falácia:
desqualificar o acusador sem responder às suas perguntas. Meu Deus, quantas vezes a gente já viu isso? Um bandido, um político desses que não tem escrúpulos, termina ouvindo: o candidato A apresentou provas e documentos que demonstram o envolvimento do candidato B em corrupção. Aí, em vez do B demonstrar que ele não tem nada a ver com isso, ele diz: e quem é o candidato A para falar do candidato B? Você não lembra que tal. O que é que aconteceu? Ficou aquela chuva de acusações e nenhum dos dois, muitas vezes, está se preocupando em demonstrar que ele não faz parte daquilo. E você termina ficando um pouco preso a esse tipo de fraude que vai induzindo, manipulando e escravizando, tirando o sonho e o brilho de tanta gente. Uma fraude também muito utilizada é utilizar-se do difuso. O que é o difuso? É aquela coisa que ele é generalista e é evasivo. Então ele faz sempre falar de um ser misterioso que tem todos aqueles interesses. Ele não diz quem é, mas existem as elites e aquelas corporações, aquele grande mal que está desejando. Então, esse ser, ele fala de algo difuso, mas se você for olhar direitinho, ele não está falando nada de prático, ele fala de ideias. E é algo que é difícil de ser rebatido, porque, na verdade, ele não está falando nada. Que existe algo. Quem é? O que é que essa pessoa fez? Como fez? Como é que foi? Como é que está a situação? Então ele se utiliza do nada dizer para confundir. O quanto seria importante que as pessoas pudessem se defender e perceber: olha, esse sujeito está criando uma ideia tão difusa que ele na verdade não está dizendo absolutamente nada. Outra coisa que acontece é um início avassalador da parte inicial. Então o debatedor fala de coisas de ampla aceitação e concordância. Então ele vai falar de coisas muito óbvias, que são coisas que você dificilmente vai discordar. Então ele vai dizer: é necessário combater a fome. O nosso país vive uma desigualdade social imensa. Alguém discorda? Ele vai dizer: a corrupção precisa acabar. Então o que é que acontece? Ele começa a dizer essas frases que todo mundo vai concordar, ou pelo menos, mesmo quem não concorda não vai ter coragem de sair dizendo que não concorda. Ele vai dizer essas frases de impacto para atrair uma determinada simpatia. Só que ele vai falando muito bonito, só que no meio das ações dele, ele termina defendendo coisas que favorecem justamente a ilegalidade. Ele começou com toda aquela carapaça e no meio ou no fim ele terminou dando coisas que vão contradizendo a primeira frase avassaladora. Eu fico sonhando que num determinado debate os alunos percebessem: opa, ele agora está com aquela técnica, ele agora acabou de desvirtuar. Imagina, vamos sonhar juntos que os nossos alunos teriam uma ideia muito melhor para identificar justamente essa virada no discurso de um político, no discurso de um mau gestor, quando ele começou bonito, mas começou a enrolar, começou a pegar uma teoria bonita, mas a prática dele muitas vezes é perversa. Outra coisa é a fuga ao tema. Então, para iludir o interlocutor, ele vai começar a falar de assuntos diversos que podem ou não relacionar-se ao tema principal do debate ou da entrevista. Quantas vezes você já deve ter visto que o repórter, ele diz: senhor político, senhor advogado, a questão não é bem essa, eu estou perguntando especificamente disso. E aí o que é que acontece? O mau político, ele termina fazendo com que aquela pergunta seja solenemente ignorada. Por quê? Porque ele tem o tempo para vender o peixe dele com as possíveis falácias ou até contar apenas o lado positivo, solenemente ignorando. E isso vai tomando tempo, porque ele precisa seguir aquela velocidade rápida, ou quase como se fosse uma metralhadora, para que o jornalista nem sequer tenha tempo de fazer um corte. Enquanto isso, ele ganhou o quê? Um palanque para vender uma mentira. Se a gente estiver notando isso, vai ser muito melhor. Outra coisa que acontece nos argumentos é você utilizar-se de rótulos e qualificações desprovidas de qualquer conteúdo.
Então você vai atribuir uma característica a um determinado xingamento, seja por ignorância, seja por má fé, completamente desconectada com o seu real significado. Você é um fascista, você é um nazista, você é um comunista, você é um neoliberal. Será que essa pessoa sabe mesmo do que ela realmente está falando? Será que ela realmente sabe o que é cada uma dessas coisas? Isso daria um assunto muito grande, mas é só para você refletir a respeito de que o que ele chama como um xingamento, algumas pessoas, se conhecessem um pouco melhor do conteúdo, teriam uma ideia: opa, essa pessoa pode até ter cometido algum tipo de coisa que eu não concordo, mas isso não é comunismo, mas isso não é fascismo, não é nazismo, não é ser neoliberal. Entendeu? Essa cultura geral do aluno favoreceria muito que ele soubesse que aquelas palavras são palavras muito vazias, que nada querem dizer, são apenas política e manipulação. Gostou do conteúdo? Foi muito bom estar aqui com vocês. Se você concorda, se você discorda, comenta aqui. Eu quero saber o que é que você pensa a respeito. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.